Gina chegou e cumprimentou os três. Aos poucos, o bar foi enchendo e Hermione foi esquecendo-se do dia anterior. O grupo de amigos ria de forma descontraída, alheio a um bruxo do outro lado do balcão que olhava a tudo sem perder um momento. Draco Malfoy foi obrigado a acostumar-se com a solidão, porque ele sempre teve pessoas ao seu lado, mesmo que essas pessoas estivessem consigo por interesse. Ele andava com muitas pessoas por interesse. Porém, desde o fim da guerra, ele estava realmente sozinho. Os Parkinson sumiram da Inglaterra quando o Lorde das Trevas caiu, assim como tantos outros. Crabbe morto e a família Goyle presa. Porém, ainda tinha um sobrenome de peso e precisava refazer o nome da família. Só que não era nada fácil e estava realmente sozinho, sem amigos. Os Greengrass tentaram uma aproximação, mas mudaram de ideia em questão de segundos. Draco preferiu assim. Na época, jamais seria qualquer simpatia por Astoria ou Daphne. O mais difícil para o loiro era o afastamento de sua mãe. Sabia da preocupação dela, mas ela tinha praticamente o abandonado. Restava-lhe apenas Snape, mas o seu professor e padrinho não poderia ser seu amigo, e muito menos ajudá-la a saciar certas necessidades. Draco Malfoy decidiu que essa pessoa seria Granger, por isso a observava com os amigos. E ela sorria. Draco não dormiu a noite pensando na merda que fizeram no dia anterior. Ele mesmo sentiu o sangue ferver por alguns instantes quando viu a imagem de sua tia. Ela estava morta. Era o mantra que repetia a si mesmo. Ele também estava morto, mas a raiva maior sempre fora direcionada para sua tia. Viu quando Potter e a namorada saíram para dançar e que Hermione ficou conversando com o Weasley. E teve ciúmes. Ainda se lembrava do gosto dela e sentia falta daquilo. Ele queria poder escutar sobre o que conversavam e sentiu inveja de como ela ria tão naturalmente com um amigo. Ele falou algo no ouvido dela, que assentiu, e ele afastou-se. Draco então resolveu que era hora de mexer sua terceira peça. Ele jamais deveria ter beijado Granger naquela semana, mas agora era tarde. Granger, ele disse, sentando-se ao lado sem esperar pelo convite. Não quero falar com você, Malfoy. Ela falou e continuou olhando para a frente, ignorando-o completamente o loiro ao seu lado. Não sabia que gostava de uísque. Como se você soubesse alguma coisa a meu respeito. Rápida e inteligente. Ele bebeu seu uísque e sorriu de lado. Eu sei algumas coisas a seu respeito, Granger. Sei que não parava e não para de estudar para provar que não é apenas mais uma nascida trouxa. Você é leal aos seus amigos e aos seus ideais. Você é corajosa. Hermione segurava o copo com força, lutando para não olhar para ele. Está sempre atenta às necessidades dos outros. E você, Granger? Ele aproximou-se dela e Hermione sentiu essa aproximação. Não resistiu e virou-se. Ele estava bem próximo. Você é a garota mais deliciosa que eu já beijei e sei que fudi com tudo quando fiz aquela brincadeira estúpida do bicho-papão. Draco olhava de forma penetrante para os olhos de Hermione, sem piscar. A morena sentiu que ele podia ler seu interior como poucos conseguiam. Desculpe-me, ele disse de forma sincera, os olhos cinzas fixos nos castanhos. Malfoy, o loiro colocou sua mão sobre a dela, seu polegar passeando de forma lenta e sensual sobre a palma da mão. Um arrepio percorreu o corpo da morena. Ele sentiu, tão perto, um beijo. Era tudo o que ele precisava naquele momento. Fechou os olhos antes dela e não viu a expressão surpresa no rosto de Hermione. Ela deu um pequeno sorriso, fechando os olhos em seguida. Aproximou-se também, porém não chegou a beijá-lo. Mas que merda você pensa que está fazendo, Malfoy? Sentiu o loiro ser puxado bruscamente de si. Rony já tinha a varinha em riste e segurava o loiro pelo colarinho da elegante camisa. Afaste-se dela. Melhor você se afastar de mim, Weasley. Parem com isso. Hermione interveio, as pessoas observando o tumulto. Sem confusões, Rony. A Hermione está bem, Gina falou, a mão no ombro do irmão. Eu sei o que pretendia. Hermione não é uma de suas vadias. Ela não parecia tão incomodado com minha proximidade, Draco falou, encarando o ruivo e ignorando o último comentário dele.
Por favor, Malfoy, cale-se, Hermione pediu. Solte-o, Rony. Vamos, cara, disse Harry. O Ruivo soltou o Draco com um empurrão. O rapaz apenas ajeitou suas vestes e os cabelos. Olhou para Hermione e disse: Vamos terminar nossa conversa em Hogwarts, Granger. Ela não vai com você, Rony falou, o tom imperativo. Hermione, o que está havendo? Harry perguntou, olhando para a amiga. A morena olhou para os amigos, depois para o chão. Eu preciso terminar essa conversa com ele, Harry. Conversa? Conversa? Acha que somos idiotas, Hermione? Vocês estavam quase se beijando. O tom avermelhado já cobria todo o rosto e pescoço de Rony. Granger, é maior de idade, Weasley. Não precisa de 3 guarda-costas. Vamos. E sem esperar por qualquer reação, pegou no punho dela e aparatou para fora do bar. Eles vão te matar, Hermione murmurou. Duvido, Draco disse. Começou a andar em direção ao castelo sem soltá-la. O vento estava frio. Provavelmente começaria a nevar em breve. Hermione estava sem luvas e sentia sua mão gelada. Puxou seu braço, colocando a mão no bolso do casaco. Entendo se não quiser que a toque. Draco sentiu-se incomodado quando ela puxou a mão da sua. Estou com frio, Malfoy. Ele ficou em silêncio e mais tranquilo pelo problema não ser o toque dele. Enfiou a mão no bolso de seu casaco e puxou um par de luvas. Ficarão grandes, mas ele deu de ombros. Use-as até chegarmos ao castelo. Hermione olhou desconfiada, porém pegou as luvas. Não falaram nada o resto do caminho, até que estavam um diante do outro, dentro do aposento que dividiam. Hermione retirou as luvas e colocou-as sobre a mesa. Seu amiguinho sabe como acabar com o clima, não? Draco começou sem saber bem por onde começar. Hermione não respondeu nada, ainda dividida pela humilhação do dia anterior e as palavras delicadas dele. Então optou por se fazer de desentendida. De que clima está falando? Draco aproximou-se lentamente e Hermione viu-se naquela situação em que não podia se mexer, apenas ficar à mercê de Draco Malfoy. Aquilo não a incomodava em nada. Burrice não combina com você, Granger. Ele falou já parado bem à frente dela, olhando-a com firmeza. Hermione, com a cabeça inclinada para cima, sem tirar os olhos dele. E você ainda não me respondeu. Estou desculpado pela cagada de ontem. Ainda não decidi, Malfoy. Hermione respondeu, o coração acelerado diante de tanta proximidade. Tudo nele exalava sexualidade e sentia algo em si aflorar, algo nunca sentido antes. Então, eu te ajudo, Granger. E, rapidamente, colou seus lábios aos dela com urgência, porque ele tinha urgência em tê-la novamente. Uma de suas mãos prendia Hermione fortemente perto de si, sua língua explorando a boca, enquanto a outra mão percorria o corpo dela. Draco soube ter essa necessidade, a necessidade de conhecer cada milímetro do corpo da morena, e mais, fazê-la apenas sua. Possessividade? Claro, ele era Draco Malfoy e não dividia aquilo que queria para si. Draco tinha todos os seus sentidos apurados, mesmo de olhos fechados, sentia contra si, excitando-o. Hermione sentiu quando os lábios dele foram de sua boca para o seu pescoço, beijando-a, lambendo-a, mordendo-a. Ele tirou o casaco dela e Hermione não se opôs. Começaram a andar aos tropeços e logo estavam sobre o sofá, ele sobre si. E a morena não sentia mais frio. Pelo contrário, seu corpo tão quente quanto o dele. Draco ajoelhou-se sobre o sofá e tirou o casaco. Desfez o nó da gravata. Hermione observava hipnotizada. Draco Malfoy parecia ainda mais bonito, o rosto levemente corado, a respiração acelerada e entrecortada, os fios loiros bagunçados, os lábios vermelhos. Ele começou a abrir os botões da camisa de cima para baixo. Hermione abriu-os de baixo para cima, curiosa. Queria conhecer o corpo de Draco Malfoy e ele queria conhecer o dela. Mas naquele dia, Draco já tinha usado toda a sua cota de delicadeza.
Então rasgou a blusa de Hermione. Não pensavam, agiam e sentiam. Estavam ofegantes e havia apenas olhares naquele momento. Pequenas descobertas. Draco observou o contorno dos seios contra o sutiã preto. Viu uma pequena marca branca, uma cicatriz. Ele também tinha cicatrizes. Quem não tinha? Não dizem que sempre há calmaria antes da tempestade? E ambos viviam aquela calmaria, uma breve calmaria. A barriga lisa e o resto do corpo que ainda exploraria coberto pela calça. O rosto com feições e expressões que ele nunca tinha visto e que agora, como poderia continuar sem vê-la? Granger, sua salvação e seu veneno. Ele sabia disso. Fechou os olhos quando sentiu a mão dela tocando seu peito. Não era mais tão magrelo quanto uns anos antes. Tudo mudou de forma drástica em sua vida. E Hermione deliciava-se com a visão que havia diante de si. O peito bem definido de Draco, os pelos claros que desciam e sumiam por dentro da calça social preta. Seus dedos percorreram as cicatrizes que havia em seu peito na transversal. 3 cicatrizes paralelas. Draco notou o olhar interrogador dela. Sem revelações hoje, Granger. Ele voltou a inclinar seu corpo sobre o dela, sua boca roçando a orelha da ex-Grifinória. Hoje eu quero conhecer seu corpo e todos os seus desejos. E ela sucumbiu. Logo a batalha de línguas, sussurros e murmúrios recomeçou. A calmaria deu espaço para a tempestade. Era a cor dos olhos dele, Hermione notou. Arquejou o corpo quando sentiu a mão dele fechar-se com força em seu seio sobre o sutiã e mordeu o lábio dele quando o polegar roçou seu mamilo. Draco sentiu seu membro contra a calça em movimento. O pequeno movimento que ela fazia com o quadril só fazia a situação ficar mais incontrolável. E tudo piorou quando sentiu as unhas dela percorrerem sua pele. Ambos tinham a camisa aberta, mas ainda as vestiam. A unha o tocava com um leve roçar, descendo lentamente e depois subindo, para depois descer novamente até alcançar o seu pênis. Porra, Granger! Ele lançou um xingamento ao sentir a mão dela movendo-se ritmicamente. A mão dele abriu o primeiro botão da calça dela. Desceu o zíper. Abre essa porta agora, Malfoy! Filho da puta! O que Snape está fazendo aqui? Hermione perguntou. Ignore, Draco pediu, sabendo que aquela não era a melhor situação. Sabia muito bem que seu padrinho jamais iria embora. Ignorar? Malfoy, você enlouqueceu? Enquanto conversavam, o som das batidas de Snape na porta não paravam por um segundo sequer. O loiro soltou o ar pesadamente, praguejou mais um pouco antes de sair de cima dela. Estava quase chegando na porta quando essa foi aberta pelo professor. Ele olhou a blusa aberta de Draco e depois para Hermione, que ainda tentava se recompor. Draco deu um passo para o lado, impedindo a visão dele. Eu já estava indo abrir. Não deveria ter invadido nossos aposentos, Snape. Malfoy! Hermione exclamou ante o comentário mal educado dado pelo loiro. O que pensa que está fazendo? Snape perguntou, seus olhos agora fixos em Draco. Precisei de ajuda para abrir a camisa e Granger, como uma boa representante da Grifinória, estava me ajudando. A morena já tinha ajeitado as vestes e levantou-se, arrumando os cabelos o melhor que pôde. Você ainda não aprendeu que essas respostas irônicas não te levam a lugar algum? Snape perguntou, os braços cruzados. Levam sim. Levam a impaciência do meu interlocutor. E isso, padrinho, é o paraíso para mim. O loiro tinha um sorriso debochado no rosto, e Hermione olhava para os dois. Os lábios de Severo se tornaram uma linha fina. Junte suas coisas e venha comigo. Você não vai passar a noite aqui. Draco abriu a boca para responder, mas foi cortado. Ou vem agora, ou está expulso e a vaga vai para Granger. Draco fechou os punhos e cerrou os dentes. Olhava com toda a raiva possível para o seu padrinho e professor. Vontade de azará-lo, vontade de... Vá com ele, Malfoy. Era a voz calma e doce de Hermione. Draco sabia que a voz dela era doce ao provar o sabor dela. Um sabor que ele não cansaria de provar. Draco foi até seu quarto pisando firme. Não sabia que se entregava tão facilmente, Granger. Ela corou, mas preferiu ignorar a ofensa. Você combina com alguém como Weasley.
Draco não trará nada de bom para você, tampouco para ele. O loiro apareceu e disse: Granger, é maior de idade e sabe o que faz, Snape. Deixa em paz. Ele parou na frente dela e continuou falando. Ainda terminaremos o que começamos hoje. Deu um beijo rápido nos lábios dela e se afastou. Snape encarou Hermione por mais alguns segundos antes de ir atrás do seu afilhado. Como soube? Draco perguntou depois de descerem alguns andares e irem em direção às masmorras. Eu tenho olhos onde nem imagina, Draco. O loiro olhou seriamente para o professor e pensou nos quadros que havia no salão que compartilhava com Hermione Granger. Continuaram sem trocar uma palavra, até chegar aos aposentos de Severo. Sente-se. O jovem obedeceu, mas sua expressão irritada continuava. O que pensa que está fazendo? Beijando a Granger? Snape ignorou a resposta irônica. Cruzou as mãos. Você já cometeu o erro de beijá-la uma vez. Vai insistir nisso? Olha, Severus, você pode ter amado uma mulher toda a sua vida e optou por não ter nenhuma outra. Escolha sua. Eu não acredito no amor. Não me vejo casado por amor. Os pais de Potter se amavam e Ele calou-se, olhando para um pequeno porta-retrato sob sua mesa. Draco sabia de quem era a foto que estava lá. Eu não acredito que possa haver esse tipo de amor para mim. E para Granger? Draco desviou os olhos de seu padrinho. Depois o encarou. Os olhos cinzas brilhavam, um brilho escuro e perigoso. Claro que para Granger sim. Ela é uma tola romântica. Vai encontrar uma cópia genérica do Weasley. Namorar por anos, noivar, casar. Ele continuava falando com fúria. A fúria cada vez maior. O tom de voz aumentando. E ter vários filhos. Isso significava Granger transando com outro homem. O olhar que ela dirigiria para ele seria dado para outro. Provavelmente ter o final babaca de eu te amo. E viveram felizes para sempre. Ele sentiu o sabor da raiva, do ciúme, da posse. Só que não podia assumir que não queria nada disso para ela. E você quer isso para ela depois de beijá-la na época em que a beijou? Depois do que quase aconteceu? Draco desviou os olhos novamente. Ele sabia. Severo Snape sempre sabia. Severus, eu preciso disso. Arranje outra garota para aplacar seus impulsos, Draco. Algo momentâneo. Compre uma revista bruxa ou trouxa. Assista a um filme. Draco se sentiu ultrajado com a proposta do Snape. Fechou os punhos. Viver com esses artifícios pode ter sido sua escolha, mas não a minha. Ele fez uma breve pausa. Até terminar essa merda de disputa, me afastarei da Granger, porque sei que é capaz de tirar a vaga de mim. Não, Draco. Estou tentando te ajudar, mas você precisa de foco. Ela tem se saído melhor que você. A entrega das poções é na próxima semana. Você pode vencê-la nessa? Claro que sim. Sou um Malfoy, um sangue puro. Ele precisava ofendê-la, precisava aplacar seu desejo. Viveu anos sem a Granger. Aguentaria mais uns meses, alguns meses, e depois teria a vaga e faria com que Granger não fosse de outra pessoa, por mais egoísta que isso fosse. Draco, Snape começou, a voz mais calma. Você sabe que pode viver normalmente, apenas controle-se. Apenas mais 2 anos, Draco. O loiro fechou os olhos, tentando controlar-se. Levantou-se e pegou sua mochila. Eu não posso esperar 2 anos, Severo. Porque eu estou morto. Hermione imaginou que ele se afastaria dela no dia seguinte e por um tempo indeterminado. Suspirou, encarando o teto do seu quarto. Respondera às corujas dos amigos dizendo que estava bem e que não havia nada entre ela e Malfoy, mas eles tiveram alguns desentendimentos e precisavam resolvê-los. Ou ambos não conseguiriam a vaga. Uma mentira branca. Olhou para as poções ao seu lado. Todos os frascos contendo Veritaserum estavam prontos, e os frascos devidamente enfeitiçados para não quebrarem. Fechou os olhos, forçando-se a dormir.